Donos da Bola no Ar, a partir de agora, o Zinabre na garganta segue, hein? Donos da Bola no Ar, quinta-feira, vamos falar de convocação da Seleção Brasileira para o Jogo da Amizade. Henrique do Cruzeiro, convocado, muito legal, merecido, vamos falar disso aqui. Marcos Rocha de volta, Fábio Santos, Robinho. Convocação, jogo, atualizando também as informações de Atlético e Cruzeiro. Agora nos Donos da Bola, mas agora para a música, que eu tenho um recado. Você vai lá, compra um carro, financia, olha para o carnê, tem impressão que está pagando 2. Não pode acontecer, porque você pode, aquelas letrinhas pequeninas do contrato, você assinou e não leu. E aí pode estar pagando 2, está certo? Claro que não, entrou no cheque especial, gastou demais, está devendo, também não pode. Cartão de crédito, gastou demais, juros altíssimos, também não pode. Então a gente tem tudo para resolver seu problema, mas você precisa se movimentar. Entrar em contato nesses telefones que estão na sua tela, um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação, vai bater um papo com você, agendar uma resenha ao vivo, lá no escritório, não aqui, para você contar a sua história. Ah, mas eu perdi o carnê, não interessa, a gente localiza e resolve o seu problema. Você pode ter desconto de até 80% para quitar seu financiamento. Então você está esperando o quê? Ligue agora 99695-3077, entre em contato, não deixe de entrar em contato, porque ninguém vai descobrir seu problema se você não contar. 99695-3077, ligue agora. Vamos para um rápido intervalo, é lá e cá rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR. Da Reforma à Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Banda larga é assim. Ou você tem paciência para carregar seus filmes e séries, ou tem Vivo Fibra e sua casa pode ser cinema. Ou seus games travam, ou tem Vivo Fibra e sua casa pode ser pista de corrida. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Loucuras de verão Viamão do Fiat. Ofertas quentíssimas para você. Novo Palio completo com super descontaço de 5 mil. Só 38.900 ou 590 mensais. Toro com bônus de 5 mil ou taxa de 0,99. Viamondo.com.br. O melhor negócio sempre. Quer ver como ganhar um carrão? Óculos premiado é na Diniz. Compre um óculos e ganhe 50% de desconto no segundo. Se for óculos mais lentes, você ganha cupons em dobro para concorrer ao sorteio de um carro zerinho. A cada R$120 em compras, você se cadastra no nosso site e ganha o número da sorte para participar da promoção. Promoção comprou e ganhou nas Óticas Diniz. Tá esperando o quê? Comprou e ganhou, você só vê na Diniz. Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz. Consulte o regulamento. Atenção Montes Claros, saia do aluguel em 2017. A Via Sul Engenharia acaba de lançar o Ideale Premium, ideal para se chamar de lar, com descontos de até R$22 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Prolongamento do Todos os Santos. Segurança, qualidade e lazer com piscina, negociação flexível e parcelas menores que o aluguel. Conheça o apartamento decorado, Avenida Culamangabeira 783, Santo Expedito. Ligue agora, 3216-9292. Quer fazer uma escolha inteligente e econômica? Nissan March 2017. O melhor custo de manutenção da categoria. Com o melhor da tecnologia japonesa, fabricado no Brasil. Comprar um Nissan March com uma pequena entrada é inteligente. Pagar com parcelas que cabem no seu bolso é econômico. Ter troco na troca do seu usado é inteligente e econômico. Aproveite. Quem testa, compra Nissan. Depois eu vou terminar de contar essas histórias que só acontecem em Divinópolis. Um abraço para o povo de Divinópolis. Aliás, o povo está pagando pedágio caro na 050, hein? Nossa! Eu vou te... Que assalto, meu Deus. Olha aqui, o técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira, só com jogadores que atuam aqui no Brasil, para o amistoso contra a Colômbia. Tá? Na lista, 4 jogadores representam os times aqui de Minas Gerais, os laterais Fábio Santos e Marcos Rocha, do Atlético, volante Henrique do Cruzeiro, e tem o atacante Robinho também, do Atlético, voltando à seleção. Bom, é claro que nós não poderíamos deixar de falar disso. Primeira convocação do Henrique, parabéns ao Henrique, veio coroar a bela história dele, não só dentro de campo, que ele atuou recentemente pelo Santos, voltou ao Cruzeiro, mas a bela história como profissional, porque o Henrique é bom, né? Volta do Marcos Rocha,
notícia alvissareira. O Marcos Rocha não esqueceu de jogar bola. Teve um ano que jogou muito pouco, mas é um baita de um lateral. Volta do Robinho. Tinha até gente ontem prevendo a volta dele. Pelos números do ano passado. Pelo amor de Deus, era normal. de saber, né? Normal. E a volta do Fábio Santos, que foi recentemente também convocado e tal. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensaram sobre isso. Eu começo com você, Edmara, que acompanhou atentamente a lista do técnico Tite. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. São jogadores que foram bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, lembrando que só podiam ser convocados os jogadores que atuam no Brasil. Claro que um ou outro você vai questionar, mas é início de temporada, muita gente pode não estar muito bem fisicamente. Com certeza eles devem ter consultado os seus clubes. Eu ainda não vi as regras para esse amistoso, vale lembrar que é um jogo em prol das vítimas, do acidente da Chapecoense. Então, por isso, a renda líquida vai ser destinada à Associação Chapecoense para que seja distribuída entre as vítimas, os familiares. Então, eu não vi as regras do amistoso ainda, mas a impressão que eu tenho é que todo mundo vai jogar. Todo mundo está sendo convocado. Grande festa da eles bola. Se apresentam no dia 24, o jogo é no dia 25, eles já estão liberados após o jogo para retornarem aos seus clubes. Então, a impressão que fica é que todo mundo vai jogar. Não deixa de ser sempre uma chance de observação para o Tite. Esses jogadores, de alguma forma, são jogadores que o Tite esteve em vários jogos pelo Brasil durante o Campeonato Brasileiro, esteve em vários estádios, acompanhou vários jogos que ele entendeu que eram importantes naquele momento e, com certeza, todos passaram por uma observação. Então, qualquer momento que seja você ser convocado para um amistoso, se vai entrar todo mundo, se não vai, se é um jogo de homenagem, se não é sempre a chance de você estar mais próximo da seleção, da comissão técnica, da forma como é feito nesse novo trabalho do Tite. Então, eu acho que todo mundo que foi convocado tem que aproveitar a oportunidade, aproveitar a chance. Então, para mim, achei que foi uma convocação bacana. Eu fiquei satisfeito de ver outras peças por ali. O Diego Souza eu acho um baita jogador. Estou falando para esse jogo, hein, gente? É um jogo não, para a Copa do Mundo tem que claro. convocar. Falando para esse jogo aí, legal ver o Diego Souza, que é bom, de volta à seleção. Convocação do Dudu mais que merecida, por tudo que fez lá no Palmeiras. Mas, enfim, outras peças. O Vitor Hugo, achei que foi uma convocação merecida pela bola que jogou também na temporada. Enfim, gostaria da análise dos colegas aqui. Por gentileza, ídolo, vamos falar dessa seleção aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que tem muita coisa para observar. Primeiro, nenhum centroavante, Nenhum centroavante de ofício. O Luan, que joga por ali, o próprio Robinho já foi falso 9. Acho que talvez, pelo menos para compor o elenco, poderia ter um. Não para necessariamente jogar como titular, mas para você ter uma opção. Eu discordo da convocação do Camilo, por exemplo. Acho que há jogadores melhores que o Camilo. Ele é super simpático, é bom jogador, foi muito importante no Botafogo. Não estou diminuindo o atleta, simplesmente há peças melhores. E raciocínio análogo eu aplico ao Henrique. Honestamente, eu acho o Henrique um bom volante, mas se for olhar a ferro e fogo, no sentido bem objetivo no futebol brasileiro, acho que há volantes melhores do que o Henrique. Por exemplo, o Moisés do Palmeiras, que não só foi melhor do que o Henrique, como para mim acabou sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, inicialmente, eu achei muito estranha a ausência do Moisés. Para mim, a única explicação pode ser alguma coisa física. Ontem o Palmeiras jogou um jogo treino, usou 3 times ao longo desse jogo treino e o Moisés não jogou em nenhum deles. Então, lembrando disso, acho que não está exatamente machucado mais, mas ainda está naquela coisa de clinicamente curado, mas fisicamente ainda não está pronto. Então, vá lá, vamos dar esse desconto, porque o Moisés é por isso, senão, imagino, estaria convocado. Acho que Camilo e Henrique eu não convocaria, acho que os laterais são esses mesmos. Mas o Danilo Fernandes, eu não só chamaria, como colocaria de titular. Titular também, acho. Apesar de ter caído com o Inter. Jeromel e Vitor Hugo, minha dupla de zaga. Eu iria de Jeromel e Rodrigo Caio. Eu gosto do Vitor Hugo também, acho que está de bom tamanho a convocação, mas de titular eu iria de Jeromel e Rodrigo Caio. E o Robinho, ontem eu vi alguns canais fazendo seleções, essas brincadeiras, esses exercícios assim. O Robinho era quase que o único unânime em todas as seleções. Ele e o próprio Moisés, que a galera não estava tirando por causa da parte física. Então, acho que estava fácil de prever que seria chamado e acho que vai ser titular. Ô Eduardo, você acha que o argumento, por exemplo, quando o Tite pegou para a seleção principal, convocou o Paulinho e o Renato Augusto, mas muita gente questionou principalmente pelo fato de atuar na China, porque lá a situação é diferente, eles podem voltar abaixo dos demais e tal. E ao longo dos jogos do Brasil, a gente foi vendo que os caras se tornaram muito importantes.
apesar de ser só um jogo, com o Henrique dá para considerar, eu estou pegando o Henrique porque o ídolo citou o Henrique, por isso eu estou pegando. Dá para citar que, bom, o Tite veio aqui, assistiu os jogos do Cruzeiro, viu que o Henrique, de fato, é titular. Ninguém tira o Henrique quando você vai montar o Cruzeiro. Torcedor, aqui entre nós, ninguém tira o Henrique do time. Claro. E é um time que é bom. É um time que foi reforçado. Você acha que pode passar por isso? Bom, eu vi as características estão dentro do que eu quero para esse jogo do dia 25. E aí, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu não costumo ser do contra, mas eu já vou ser do contra aqui. Eu estou vendo essa convocação da seleção brasileira de uma forma muito light. Não, mas é isso mesmo. Eu analisei a lista. Contra, não, o Camilo foi convocado porque ele é do Botafogo. O Tite convocou do Vasco, do Botafogo, é isso mesmo. do Fluminense, do Flamengo. Aí você pega em São Paulo, tem jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Porto Alegre. Internacional. Sem dúvida tem um lado político de demagogia. Aí tem o Diego Souza, futebol do Nordeste. Gente, é uma grande festa do futebol brasileiro. O Tite pensou nisso. Alguns jogadores que ele convocou... Mas foi coerente na atitude? Eu acho que foi totalmente coerente. Está certíssimo dessa convocação. A gente não tem que questionar que convocou A, B ou deixou de convocar C. Não, opa, isso aí é na opinião, é na opinião técnica. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Depois vocês entram. Porque a hora que eu começo a falar, vocês começam a entrar. Eu não. Então ele convocou um de cada time do Rio, um de cada time de São Paulo, um de cada time de Belo Horizonte, Porto Alegre a mesma coisa, um do Nordeste, vai ser uma festa, vai jogar todo mundo. Alguns jogadores que ele já convoca normalmente, ele aproveitou para dar liga ao time, porque não vai nem treinar. É 24 apresentação, 25 jogos e depois está todo mundo dispensado. Gente, é uma grande festa, não tem por que convocou o cara e deixou fulano de fora? Porque não tem nem aqui nem para aqui para essa seleção. Então, você citou o Henrique. Ele veio aqui no Cruzeiro, ele falou no Cruzeiro e Atlético Paranaense, que ele deu uma entrevista coletiva, citou o nome do Henrique. E eu fui lá no Twitter e falei, olha, o Tite lembrou do Twitter, teve um cara, mas você acha que ele vai convocar? Falou só por falar, eu queria achar esse cara para falar, tá vendo? Foi convocado. Porque ele já tinha falado no Henrique, ele queria alguém do Cruzeiro, eu já falei do Henrique, o Henrique fez uma baita temporada, vem ele. Ele foi no Botafogo, eu quero alguém do Botafogo. Quem que foi o destaque? Foi no Camilo, e é isso. Eu não consigo ver no jogo da eliminatória contra o Paraguai o Camilo, não consigo ver o Henrique, não consigo ver o Diego Souza e alguns outros que ele convocou. Nenhum quase. É um jogo, é uma grande festa do futebol brasileiro, uma grande homenagem para arrecadar dinheiro. E ele está homenageando todos os clubes e vai botar todo mundo, é no Rio de Janeiro, tem jogador de todo mundo, de todos os clubes do Rio, é só isso, não tem questionamento. Na verdade, é os jogadores que estão homenageando, né? Põe os jogadores do Atlético aí falando sobre essa convocação aí, material que foi nos repassado pela assessoria. Põe na tela aí, por gentileza. Parabéns, Rocha. Obrigado, bastante feliz, representando o Atlético junto com o Fábio Santos, o Robinho. Só alegria, 2017 vai ser diferente. Valeu? Parabéns. Obrigado. Nós não gostaríamos de estar presente de uma maneira como essa, mas nós temos um momento especial aí de homenagear aquelas pessoas que se foram, né, e fazer uma linda festa, se Deus quiser. O objetivo de deixar uma boa impressão pro Tite, né, que é o nosso treinador, então acho que a gente fez um bom trabalho aqui no Galo e agora fazer de tudo para representar bem a seleção brasileira. Se tiver que jogar de falso 9, a posição que o Tite me colocar, não tem problema nenhum, acho que assumo a responsabilidade e vou procurar sempre fazer o meu melhor. Deu o Henrique por telefone aí, põe ele ao vivo aí com a gente, liga para ele lá, ô menino doido. Põe ele ao vivo aí, a gente ouviu o Henrique também. Ele até vai ser o escolhido. Ou então pede ele para mandar um vídeo do WhatsApp aí, agradecendo e tal, que vai ser legal também. Ele vai dar a coletiva hoje antes do jogo treino do Cruzeiro, mas né? para nós é mais importante falar agora ao vivo, aí, vou valorizar. É só sobre o que o Panzi está falando. Tá nervoso o menino, né? É um pouquinho, mas depois ele já melhorou. O seguinte, eu concordo com tudo que você falou, viu? É porque quando a gente analisa assim, não deveria ser convocado, é quase que num exercício imaginando a meritocracia de qual seria a seleção dos melhores jogadores que atuam no Brasil. Eu jamais não a ferro e fogo. Exatamente, isso que eu estou dizendo. Se for fazer uma seleção com os melhores do Brasil, não teria Rodriguinho, não teria Camilo, pelo menos na minha, não teria o próprio Henrique. Mas não é no sentido de criticar, assim, nossa, que absurdo que o Tite fez, porque, gente, convenhamos, isso aí tecnicamente não vale nada. Né? Mas é uma homenagem no sentido, assim, de dos talvez clubes brasileiros. Ele observar um jogador que encantar ele demais, ele perceber, nossa, esse volante taticamente se comportou, porque a gente tem que lembrar o seguinte, para a seleção principal, para o jogo contra o Paraguai que você mencionou, não é só esses menos badalados dessa seleção local que não vão estar, não. Até os principais não vão estar. Porque a seleção principal é quase toda a Europa. Os volantes, a gente está falando do Henrique, não tem nem volante da seleção principal, é Casimiro e Fernandinho. Não, da seleção principal sim. Lá na frente mas eu não consigo achar nenhum absurdo
que o Henrique tenha sido convocado para esse jogo festivo, independentemente de ter sido uma convocação política. Ela é política. Mas eu não consigo achar absurdo. Na verdade, sabe por que eu não consigo achar absurdo? Não, também não acho, porque é uma homenagem dos clubes brasileiros. Eles falaram isso, é uma homenagem porque o Henrique, dos clubes brasileiros. Gente, o ano inteiro, mesmo com a situação do Cruzeiro, durante toda a temporada, toda vez que a gente armava o Cruzeiro aqui para uma rodada de campeonato brasileiro, vocês não, nós nunca tiramos o Henrique do time. Mas tem uma resposta. De uma estabilidade absurda. Sim. Agora, eu não consigo enxergar, por mais que, por exemplo, o Tietê tenha feito uma temporada acima da média, eu não consigo enxergar, vai comparar características. Não, estou falando de jogadores para o meio ali, que fazem funções no mínimo parecidas. Eu não consigo enxergar que o Tietê está tão acima assim. Tão acima não, mas a Ferro e Fogo fez um campeonato um pouco melhor. Mas não seria também, porque o Palmeiras foi campeão, ficou na crista da onda. Mas ele não está convocando os melhores. Eu sei. Eu iria além, eu convocaria, eu deixaria de convocar um zagueiro para jogar, um lateral esquerdo para jogar e um goleiro para jogar e colocaria nessa lista o Fouma, o Neto e o Alan Ruschel, vestiria o uniforme e deixaria ele sentadinho para homenagear, simbólico, porque gente, não precisa jogar todo mundo também, acho que seria muito mais bacana. Eu pensei nisso também, você não precisa ter 4 zagueiros, não precisa ter 4 laterais, 3 goleiros, agora não precisa. Agora vocês estão mas só fazendo... Deixa lá fazer o jogo, vai ser legal pra caramba, o estádio vai estar lotado, vamos arrecadar grana, vamos ajudar as famílias, e tá tudo certo, relaxa pra ficar gostoso. Olha aqui. O presidente do Cruzeiro, Gilvão de Pinho Tavares, que, aliás, parabéns mais uma vez, que esse clássico com 2 torcidas, que coisa linda, estaremos todos lá. Apresentou ontem o principal reforço do Cruzeiro na temporada. Quero perguntar a vocês, hein? Qual foi a grande contratação até o momento do futebol brasileiro? O Palmeiras com o Felipe Melo ou o Cruzeiro com o Thiago Neves? Ih, já fizeram cara ruim aqui. Mostra aí. Convicção. Sabemos que acertamos em cheio com a contratação. O meia foi apresentado no clube em que ele mesmo classifica como um dos maiores contratos da carreira. Pelo investimento do clube, pelo esforço que a diretoria fez, é um desafio para mim também, mas foram 2 anos sem título nenhum e o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo sem ganhar nada. Ele ficou 35 minutos em campo e espera estar pronto para a estreia do time no Campeonato Mineiro no próximo dia 29. Thiago Neves chegou com pompa, o que aumenta também a pressão e a responsabilidade do jogador. O mínimo que eu tenho que fazer é correr, jogar, defender a camisa, honrar o máximo. E isso não vai faltar, é treinar, me preparar e mostrar dentro de campo porque o Cruzeiro fez a escolha certa. Depois de deixar o campo, Thiago seguiu para a Academia da Toca. Apesar de não disputar uma partida oficial há 3 meses, ele espera começar a temporada junto com os companheiros. Eu quero 29 já estar jogando, eu não parei em nenhum momento, sempre continuei os treinamentos. É óbvio que aqui a pegada é um pouquinho mais forte, mas se depender de mim, dia 29 eu vou estar em campo. Me preparar o quanto antes para estar à disposição aí do Mano. A torcida espera que essa parceria dê certo. Uma torcida muito fiel, é um clube vencedor, tem um DNA vencedor e se depender de mim pode ter certeza que essa história não vai mudar. Bom, tá aí, Thiago Neves então, e a pergunta que não quer calar será feita mais uma vez aqui. Qual foi a melhor, entre as duas, que time contratou melhor? O Palmeiras com o Felipe Melo ou o Cruzeiro com o Thiago Neves? Qual foi a grande contratação até o momento do futebol brasileiro entre essas duas? Aí você citou aí que teve o Conga e tal, mas entre as duas, qual foi a melhor? Começa com você, Eduardo. Posso dar uma pequena explicação também? Depende, rápido. Eu acho o Thiago Neves. Se você pega o Palmeiras do ano passado e o Cruzeiro do ano passado, qual era a posição mais carente? O Cruzeiro de um meio ou o Palmeiras de um volante? Sem dúvida o Cruzeiro. O Cruzeiro 1 milhão de vezes de um meio. Foi lá e contratou o Thiago Neves, um senhor meia. O Palmeiras trouxe um senhor volante, que é o Felipe Melo, mas ele já tinha baitas volantes. Então eu acho que para o time, para o clube, e as duas são praticamente do mesmo tamanho, então eu acho que o Thiago Neves, por isso que eu disse. Gentileza. Tanto o Palmeiras tinha muito volante que se livrou de alguns deles, né? Mandou o Matheus Salles para o Bahia, mandou o Gabriel para o Corinthians. Eu acho realmente muito difícil, porque são posições tão diferentes e
jogadores tão... Mas de representatividade. Eu acho que o Felipe Melo entre os volantes é mais absoluto, assim, do que o Thiago Neves entre os meias. Ele é um ótimo meia, mas tem muita gente mais ou menos no mesmo nível dele. Acho que o Felipe Melo se destaca mais, é mais descolado da turma entre os volantes. Você está falando porque ele é um geral, ótimo jogador, né? Tirando a doideira dele, a entrevista maluca que ele deu ontem. Mega maluca. Ontem. Meter a mão no lugar com responsabilidade. Com responsabilidade sempre, né? Então eu acho difícil comparar, porque por um lado... O Rara mete a mão com responsabilidade? Eu falei isso no bastidores quando eu lembrei. Não ouvi. Não, tô falando porque eu usei esse exemplo porque o Felipe Melo tem que entender que hoje nada passa impune das câmeras. Aí eu lembrei da dedada do camarada lá. Porque aí se ele não for expulso no dia, ele vai ser suspenso depois. Então não tem jeito de dar tapa com responsabilidade. Mas eu acho muito difícil, porque são posições muito diferentes. Dimara, eu gostaria de ouvi-la. O ídolo, lamentavelmente, quis ficar em cima do muro. Eu acho o Felipe Melo melhor como volante do que o Thiago Neves como meia. Eu vou responder com muita... que existe essa comparação. Mas as duas comparações... Eu vou responder com muita responsabilidade, porque eu não quero prejudicar os donos da bola. Então, vou responder com muita responsabilidade. Para mim, a maior contratação é o Felipe Melo. Pelo que ele representa, pelo que ele já representou em termos de tudo, de seleção e tudo. O Thiago Neves vai fazer uma diferença enorme para o Cruzeiro. Acho um super jogador, mega jogador, é o que o Cruzeiro precisava. Mas como contratação, o Felipe Melo é a grande contratação. Muito bem. Com responsabilidade. E você viu que o Thiago Neves não empolgou muito o pessoal aqui, né? Não, empolgou em termos de Cruzeiro, sim, mas aí a gente está falando do futebol brasileiro no todo. O ídolo Coveiro 2... Mas tem mais coisas para acontecer. Contra a convocação do Henrique, falou que o Felipe Melo representou mais que o Thiago Neves. Qual o Coveiro 2? O que você quer. Porque se for estritamente... Lógico, eu sou o timoneiro. Aqui, se a gente for olhar, o que eu disse foi o seguinte, não tem problema nenhum convocar o Henrique, esse jogo é uma festa, não tem que ser levado tão a sério assim nesse aspecto técnico. Agora, se a gente fosse olhar a ferro e fogo os melhores volantes do Brasil, inclusive o próprio Felipe Melo tinha que estar na lista. É impressionante como vocês têm um poder de destruir o nosso futebol mineiro. Vocês não valorizam o que é nosso, o que é da terra, o que é do nosso povo. Felipe Melo campeão em 2003 pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Reserva. Em 2004, já como titular, já estava no time. Você fala de quem? Felipe Melo. Felipe Melo, sim. Ex-Cruzeiro. Sim. E o Thiago Neves... E gostaria muito que ele tivesse voltado ao futebol mineiro. O Thiago Neves foi convocado para a seleção brasileira pelo Mano Menezes. O Henrique também. Então eu acho que é mais um indício de que essa contratação, muito provavelmente, teve a participação do Mano mais assíduo, assim, né? Porque se o cara gostou dele a ponto de chamar para a seleção brasileira em determinado momento, é porque realmente ele admira muito o futebol do Thiago Neves. Tem umas coisas que me chamam a atenção no nosso meio em relação às ideias e pensamentos dos treinadores, dos técnicos de seleção. Por exemplo, o Tite tem convicção nas convocações de que o Paulinho e Renato Augusto são da confiança dele, que vão render dentro de um esquema que ele implantou e que funcionou. Aí quando ele convoca, os caras falam, mas ele errou. Mas como que errou? Não é subjetividade pura? Se eu te tenho como um profissional da minha mais alta confiança, dentro de tudo que eu testei, você é o que se adapta melhor para desempenhar aquela função? Que vem, não, mas você pode olhar de várias formas, né? Eu também acho que a gente pode olhar que o Tite, por mais que ele seja disparado o melhor técnico, que ele mereça, assim, com todo louvor e toda tranquilidade, estar onde está, não é que a gente é obrigado a concordar com tudo que ele faz, que tudo que ele faz é maravilhoso, porque só ganhou, tá certo. Eu ainda acho que, em termos técnicos, a seleção titular pode ficar melhor do que com Renato Augusto e Paulinho. Eu ainda acho isso. Mas só você não acha que é uma incansável tentação de meio que ser ferro de dentista mesmo e nunca estar satisfeito com nada? Não é isso não. Mas aposto que você também concorda que tem jogadores que podem jogar por dentro ali que, na comparação direta individualmente, são melhores do que o Paulinho e o Renato Augusto. Na urgência que ele precisava para dar liga a esse time, o Tite não usou quem ele já tinha trabalhado. Pode ser. E aí continua utilizando, e eu concordo com você. Talvez esse ano, março, abril, no terceiro jogo da eliminatória desse ano, talvez ele já mude alguma coisa, porque já tenha trabalhado com outros atletas. Ele convocou esses caras muito mais na urgência, na necessidade de fazer o time da liga. Não, e deu certíssimo. Histórico também, né? É histórico. Você pode pegar todas as últimas Copas do Mundo, competições importantes do Brasil,
é batata. Todo treinador tinha um ou outro jogador que era da confiança claro, dele, que levava. Assim. O próprio Dunga era um cara extremamente questionado em termos de seleção. Você teve o Zinho, que era extremamente... É que se a convocação do Tite... Isso aí, 200 mil pessoas questionaram. Se a convocação do Tite, os jogadores que ele convocou nas eliminatórias e agora para esse jogo fossem feitas pelo Dunga, o mundo cairia na cabeça. Por isso que eu coloquei dessa forma, que o Tite, por mais que ele seja bom, não quer dizer que ele tem que passar sempre impune a qualquer relativização. Claro que não. O Tite, por exemplo, é extremamente político, né? Ele tem essa coisa... Mas o cargo exige também. Mas às vezes exagera, né? Por exemplo, você citou o camarada Camilo. que... Não, o camarada que conversou com você aí no Twitter, falando que... Eu acho que naquela vez ele foi político mesmo com o Henrique mesmo. Porque ali ele estava falando de seleção principal. Você acha que algum dia o Henrique vai para a seleção principal? É o que eu falei aqui, acho que não. Mas ele foi coerente com o que ele falou lá atrás. Mas é porque surgiu um jogo, circunstancialmente, infelizmente por causa da tragédia, veio a calhar de convocar só jogador do Brasil, aí sim ele chamou o Henrique. Mas para a seleção principal, ali era um argumento político. Né? Ele não ia chegar na entrevista e falar, gente, não é por nada, não. Gente, mas o Cruzeiro agora não tem ninguém com a menor chance de ir para a seleção O Tite é político pra cacete. Mas o cargo que o Tite exerce exige e o Dunga foi e voltou. E só não ficou porque não é tão político. Não. E aí fritaram ele. Acabou, um pouquinho ele era. Deixa eu falar aqui. Só uma coisa. Peraí, vocês estão me atrapalhando fazer o programa. É só uma coisa sobre que eu não posso deixar isso, porque é uma coisa que me irritou muito na época. Eu acho natural o técnico levar jogador de confiança, só que isso até certo grau, né? Até certo patamar. A linha é tênue. Tem caso que chega, por exemplo, igual o Filipão com o Henrique na Copa do Mundo, que aí é loucura, é patologia levar um jogador que não tem a menor condição, porque é amigo do cara. Mas o Paulinho muita gente defende esse posicionamento aí. Mas o Paulinho não chega nesse nível. Você pode até achar, tem algum outro jogador um pouco melhor, mas é um bom jogador, tá? Tem um mínimo de condição. Não é igual o Filipão que chega, e por isso que eu falei, tem um limite aí, né? Olha o que o presidente do Cruzeiro fala sobre diretor de futebol. Veja aí. Eu estava esperando o Bruno chegar, o Bruno estava a trabalho no outro país, de lá em contato comigo o dia inteiro, 20 vezes por dia, ajudando inclusive nas próprias contratações que nós fizemos e até mesmo do Thiago Neves. Chegou ontem. E vocês verem que se observarem o físico do Bruno, que ele realmente estava trabalhando muito, que ele chegou aqui fininho. Acho que eu até perguntei se ele estava fazendo, era um spa, mas não era não, ele estava trabalhando muito. Mas agora que ele chegou é que a gente vai sentar e tomar uma decisão a respeito disso. Pode ter feito uma bariátrica. Normal, nós gordinhos sabemos e entendemos bem disso. Tira uma foto sem camisa aí, o Bruno Vicentino, nós queremos ver. Para analisar a cirurgia, não se o peito é cabeludo. Ô, Eduardo, por gentileza. E aí, Eduardo? Cadê o diretor de futebol? As cobranças diminuem porque o trabalho está sendo bem feito. As contratações do Cruzeiro foram boas, foram pontuais, isso tudo sem o diretor de futebol. Claro que tem a gerência que está na mão do Tinga, tem o Klaus que está fazendo esse papel, o próprio Bruno Vicentino e o Gilvan. E o cara que eu acho mais importante deles todos. Quem? Mano Menezes. Que é quem está ajudando, quem está colaborando, indicando, freando. Eu acho que o Mano tem feito isso. Pela aquela entrevista, ele já tinha dado indícios que o Cruzeiro seria mais cometido com contratações, ia contratar menos. E o trabalho está sendo bem feito. Ele tinha falado do negócio do Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno não veio, ou seja, houve repensar. Não dá para sentar aqui hoje e falar, cadê o diretor? O trabalho está sendo bem feito. Pode ser que daqui a 4 meses, 5 meses, a coisa desande, o Cruzeiro perca todo mundo, mas o trabalho está bem feito, não tem o que questionar. Ô, Dimara, nessa aí... A exceção do lateral direito que está faltando, hein? Nessa aí de... Agora, já perguntaram aí nas redes sociais, aí o Genta vai localizar a mensagem, negócio de Apodia aí. Apodia? Perguntaram pro Genta, ele veio me perguntar, eu falei, não, Apodia é gente boa. Isso é mentira. É ligeiro, mas não. Ô, Dimara, essa questão aí, ela passa a, de fato, ficar como uma questão secundária. Porque, por exemplo, você tem lá o Klaus, que já mostrou que é um cara do ramo ali, apesar de ter sido uma experiência citada pelo presidente. Aí você tem ali que é do ramo, tá sendo bonzinho demais, né? Tô falando não conhece direito ainda. Eu tô falando, exatamente, porque foi um destaque feito diante de uma negociação feita pelo presidente. Aí você tem lá o Mano,
citado aqui pelo nobre colega. Você tem lá o Tinga. Você pode dizer que o Tinga não é um cara para operar planilha, velho, mas dizer que o Tinga não entende porra nenhuma de futebol, você não pode dizer. Conhece muita gente também. Então, você acha que agora fica como secundária a necessidade de um diretor? Esses caras, o Bruno Vicentim, Mano Menezes, o Klaus na parte mais burocrática e o Tinga, eles vão conseguir desempenhar essa função ou não? É preciso da figura do diretor de futebol? Não, eu não acho que é necessário. Daqui a um tempo, é porque é início de história, então as preocupações do Mano nesse momento estão com a formação do time, quem é que vai jogar e tal, mas à medida que as coisas forem acontecendo, a preocupação deles vai ser os jogos, o que vai acontecer, a pressão que normalmente vai ter. É um Cruzeiro que há 2 anos não ganha título nenhum, então e todo mundo fala isso o tempo inteiro. É o Tinga que vai ter que fazer essa relação lá, jogador, diretoria e tal. É o presidente que tem as funções dele. É o Bruno Vicentim que ficou conversando 20, 30 vezes, sei lá, com o presidente por telefone, mas que estava resolvendo problemas particulares, ou seja, não tem essa dedicação toda e não pode ter também. Né? Tem os outros a fazer. É preciso alguém para uma dedicação efetiva às coisas da direção de futebol. Não pensem que está tudo certo, que está tudo ok. Nós estamos iniciando um ano. Muita coisa ainda vai rolar, muita coisa vai acontecer. É óbvio que dentro do que está se mostrando, do planejamento e da coisa que está dando certo, parece que vai dar tudo certo, mas não existe essa garantia. Então é preciso que você tenha alguém para fazer essa situação. É alguém que você ligue e te dê o retorno, é alguém que o cara lá do outro clube vai ligar e vai ter o retorno, sabe? É quem vai mesmo estar ali por conta disso. Isso é necessário. Gostaria de ouvir, Ido. Eu conversei recentemente com algumas pessoas aí ligadas a diferentes clubes sobre o trabalho do diretor de futebol e acho que há muito ruído, assim, acho que a sociedade em geral, os torcedores, a imprensa, tem impressão muito diversa do que é o trabalho desse profissional. Acho que as pessoas interpretam muito que o diretor de futebol é aquele cara que chega e centraliza muito a história da contratação, é o cara que vai lá e busca. Sendo que eu já tive depoimento de diversas pessoas de clubes diferentes dizendo que sempre, com ou sem diretor de futebol, a coisa sempre passa por várias pessoas, diretor de futebol, presidente, vice-presidente, um ou outro camarada que está por lá politicamente. Tem as Cone que dá palpite também? E que várias vezes contratação que gente que acha que foi que foi diretor de futebol que sugeriu, outra dessas pessoas sugeriu, ou o contrário, às vezes o diretor de futebol sugeriu algum e uma dessas pessoas vetou. Eu não estou dizendo que não tem importância, não. Tem importância sim, mas eu acho que, pelo menos em boa parte dos clubes, a coisa é muito mais colegiada do que as pessoas imaginam, sabe? 3, 4 pessoas, tem alguns casos o técnico participa ou não. Você vê, por exemplo, no caso do Cruzeiro, saiu o diretor de futebol, está muito claro para mim que o Bruno Vicentim assumiu muita coisa ali e fez. Não é que não tem importância e fica sem ninguém fazer nada e está tudo certo. Não, mas às vezes outra pessoa que não tem o nome de diretor de futebol vai lá e assume e faz coisas parecidas, enfim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Casares, depois de um ano de altos e baixos, tal, acompanhado de perto na pré-temporada do Atlético, tem sobre ele uma expectativa muito grande, de um ano mais regular e tal, de protagonismo no Galo. Vamos ver ele que fez o gol que Pelé não fez, tá aí, ó. Na academia dá para ver um cuidado especial com o Meia Casares. O jovem jogador de 24 anos chegou ao Atlético no ano passado e desde então tem sido observado de perto pelos profissionais do clube para ganhar porte físico e se adaptar ao futebol do país. A cultura de treinamento no outro país ela é diferente da nossa cultura aqui no Brasil. Esses atletas, sempre que eles chegam, né, no Brasil, a primeira temporada normalmente é uma temporada de adaptação. O Casares ele é um jogador que parece ser franzino pela estatura dele, mas ele tem um volume muscular muito grande. E a nutrição ela ajuda exatamente nisso, né? Manter a massa muscular, otimizar a recuperação do atleta depois dos treinamentos, depois dos jogos, evitando que ele perca essa massa muscular. As contusões e o comportamento fora de campo são apontados como problemas para o jogador se firmar. Casares nega a fama de baladeiro, mas garante que vai redobrar a concentração. A pessoa que me conhece sabe que eu não saio de minha casa. Quando é de treinar, treino. Quando é de fazer alguma coisa, eu não tenho problema, porque sou humano, estou bem, tratando de melhorar muitas coisas
está mais concentrado e, em verdade, está focado agora. Depois de uma temporada de adaptação ao futebol brasileiro, Casares espera um 2017 mais regular. É a oportunidade de assumir de vez o protagonismo na armação das jogadas do Atlético. Estou feliz, tratando de que este ano seja melhor, de fazer mais gols, fazer melhores partidas e, em verdade, que isso eu quero fazer. Casares pode ser uma referência na equipe de Roger? Talento, o equatoriano mostrou que tem de sobra. Eu não sou político, como o Tite, por exemplo, que estão falando, mas digo-lhes que esse gol aí vai ganhar prêmio Puskás ano que vem. Belo gol. Vai ganhar, vocês vão lembrar disso. Como eu não sou vaselina, não gosto de agradar os dois lados. E o gol do Everton Ribeiro, aquele gol contra o Flamengo no Mineirão, que é o maior gol da história do Mineirão. O atleticano agora vai brigar comigo, vai querer Sua bater, opinião, pô. mandar. Mas o gol mais bonito da história do Mineirão, os dois mais belos gols da história do futebol mineiro. Ô, Pisquila, aproxima o Casares. Ô, Eduardo, o que você tem a falar pro Casares depois do que ele disse Mas não ali? aproximo muito não, por causa do nariz é grande, Bate fica na feio, câmera. fica a estética não fica bonita. Casares, pra você acordar pendurado no lustre, não precisa estar na balada não, basta estar em casa. Então, porque eu não saio de casa, eu estou sempre em casa. Acordar pendurado no lustre? Ô, Casares, você está querendo enganar quem? Tá querendo enganar quem? Sua casa é grande, bonita, lá em Lagoa Santa, tem um tapete bonito. Que, aliás, bem frequentada, muita gente bonita. Então não precisa sair de casa sem essa, né, Casares? Menos. Cabecinha no lugar, foco no clube, no futebol. Bola você tem. Você precisa ter a cabeça no lugar. Casares, vem cá. Vida pessoal só interessa a você. Entra em campo, joga... E vai, velho, vai pra balada, quebra tudo, leva mulheres, samba, mas dentro de campo joga. A vida não pessoal tem jogado, né? é sua. Você faz dela o que quiser. Tá certo. Eles falam aqui, mas vocês não sabem das histórias das madrugadas. Deles dois, porque da Dimara não. Você, por gentileza, diante das declarações... No meio, eu não tinha falado nada ainda. Pois é, mas então diga algo sobre Casares... que fez o gol que o Pelé não fez, uma frase nova no futebol. Eu não sei nada da vida pessoal dele, eu só acho que o argumento eu não saio de casa pelo folclore do futebol. Não estou falando que é o caso dele. Inclusive em Lagoa Santa, inclusive com outros jogadores que passaram por Minas Gerais, sempre tem essa história de festa em casa, até porque eles são muito visados. Melhor que ir pra balada, né? Então não sei o que é verdade, não vem ao caso, não importa, esse tipo de coisa não importa. O que importa é que pelo menos parece que ele vai começar o ano como reserva, né? Porque hoje, mais uma vez, o Roger, no treinamento ali, que teve indícios de time titular, esse tipo de coisa, o Casares não teve no time titular nenhuma das partes. Porque ele começou com o Fred e Prato juntos, né? E o Luan presente, chegando ali à frente, com o Robinho, óbvio. Depois tirou o Prato e colocou o Michael Suel. Então, em nenhuma das formações o Casares esteve presente e acho natural, né? Porque a concorrência é grande, tem muitas boas opções ali. Ô, Dimara, você diria ao Casares, para ser breve assim, Casares, menos? Eu diria para ele que ele pode ficar em casa trancado, que as coisas acontecem, né? Com as portas tudo fechadas, trancou todo mundo, fecha ele lá. Ainda bem que o pessoal está de olho nele, acho que tem que ficar de olho mesmo. O importante do jogador é ter a consciência profissional, né? O que ele faz ou deixa de fazer. A crítica vai vir ao que ele fizer em campo, como aconteceu na temporada passada. Eu acho que é um jogador com muito potencial, que poderia estar apresentando muito mais para o Atlético. Se ele tivesse a consciência, e me parece pelo discurso ali, que ele já teve uma bela de uma conversa com o Maluf, com todo mundo. O discurso ficou super bonito, Casares, mas para se ter essa confiança realmente que é no futebol, a sua dedicação e o foco, você vai ter que mostrar para a gente dentro de campo. Acho que é isso que a torcida quer, é isso que se espera do jogador, o que você faz ou deixa de fazer é uma situação sua, só que isso pode refletir dentro de campo como refletiu. Então, acho que é essa consciência, é o profissionalismo. Como você se preocupa com a vida pessoal do atleta? Aqui mais assim. uma. O Casares podia casar, fazer um casarinho, uma casarinha. O que é esse casarinho? Um filho, uma filha. Casarizinho. A dona Casaras lá com ele na casa do Casares, uma família constituída.
A vida dele profissional, o futebol dele é decolar. Só uma sugestão, Casares. É por isso que eu acredito que o casamento não é uma instituição falida. Eu sempre falo isso com o ídolo Cadu Doné, que me pergunta sempre, vai se casar daqui a pouco com a Belinha? Verdade. Ele sempre me pergunta, o que você acha, Cabelo? Casa, meu filho. Casa, mas é importante você entregar a sua vida nas mãos da sua mulher. Acreditar Deixa ela naquilo. cuidar. Né? Porque se não for assim também não vira. Lá em casa eu não mando absolutamente nada. Eu não sei porque vocês se preocupam tanto. O bom é que você pergunta para a nossa colega, nobre colega de Mário Oliveira, que tem a vida super regrada, ao contrário de outros integrantes do programa, você pergunta, menos para o Casares? Menos. Você mesmo está insinuando e depois pula fora, né, Vasilino? Não, absolutamente. Tudo bem, coloca o fogo ali e depois... Não, absolutamente. O meu papel aqui não é esse. Eduardo, às vezes, me entende mal quando eu faço as perguntas. O nosso telespectador atento, com certeza agora, Casares, agora falando sério, sem zoeira, né? Você joga demais, cara. Você joga demais. Você joga demais. Agora tem que botar a cabeça no lugar. Mas você pode até fazer, mas leva mais a sério lá dentro. Né? Até porque teve gente do Atlético que falou, se a cabeça ficar aqui, vai arrebentar. Porque o menino é realmente muito bom de bola. Né? O que você quer, meu filho? Para de gritar no meu ouvido. O que é que você quer? Tá. Deixa eu dizer uma coisa. É o Igor que está eu vou para um rápido intervalo. Não, é o Gento. Com certeza não. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco na volta. Ontem, mais um capítulozinho dessa história do Jadson aí. A gente fala disso daqui a pouco na volta do intervalo. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Mesquita Motores, você sabe, é especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. Para sua facilidade, várias formas de pagamento. Mesquita Motores, Avenida Pedro II, 757 e 326 e José Faria da Rocha, 4985, Loja 1, Eldorado, Contagem. Viva 2017! Venha curtir suas férias no melhor clube de férias do Brasil. Hotel Fazenda, a melhor área de lazer da Grande VH. Mês de janeiro, a partir de R$100 o casal com café da manhã. Inacreditável! Guarapari, Cidade Saúde, Praia do Morro, Pousada Silver Village. Janeiro, pacote até 4 pessoas, R$1.017,50 com café da manhã. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Fique sócio já. 3071-5757. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Loucuras de verão Viamão do Fiat. Ofertas quentíssimas pra você. Novo Palio completo com super descontaço de 5 mil. Só 38.900 ou 590 mensais. Toro com bônus de 5 mil ou taxa de 0,99. Viamondo.com.br. O melhor negócio sempre. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Está pensando em trocar de carro? O lugar certo é o Portal Auto Shopping. Aqui você encontra mais de 20 lojas, restaurante, vistoria, financeiras, corretoras de seguro e amplo estacionamento. Venha para o Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Rendeu aqui, Eduardo. Olha aqui, ó, que o Otávio tá mandando de recado. Ô, Everton, boa tarde, tudo bem, meu querido? Aqui, eu tô assistindo seu programa aqui, espetacular aí, hein? Só que é o seguinte, você não tem que entregar, não é só a vida pra esposa, não, meu filho. Você tem que entregar o cartão de crédito também, senão não dá certo, não? Que isso? De jeito nenhum. Não. Eu viveria o resto da vida com a Cris só de amor. Olha aqui.
Ontem... O Panzi entrega para a Elma e por isso que o celular dele toca toda hora, porque avisa, né? Ela está usando, aí avisa. Por isso Ó, seguinte, ontem o Atlético, né, divulgou aquela nota, dizendo, foi ontem? Ontem. A nota do Atlético foi ontem, né? De que não havia feito proposta para o Jadson, mas em momento algum, eu entendi assim, não sei se vocês entenderam, em momento algum negou qualquer contato e tal. Exato. Negou que tenha apresentado uma proposta oficial, né? E aí, ao mesmo tempo, o colega Marco Belo, da Rádio Transamérica de São Paulo, havia buscado, junto a não sei quem, alguma informação de que, a possibilidade de jogar no Atlético existia, o Corinthians vai conversar com ele, parece que o Alessandro se reúne com ele amanhã, vai tentar aumentar os valores oferecidos e tal. Tá, legal. 10 milhões, não é isso? O Atlético não se posicionou, nega qualquer contato e tal. O Yamada disse que houve um contato, aliás, 2 contatos, mas não falou quando eles aconteceram. Então fica o dito pelo não dito. Tem gente dizendo que tem até proposta, daí depois, daqui a pouco, todo mundo nega, mas eu prefiro esperar. Agora, tem uma outra figura que está dizendo o seguinte, está querendo valorizar o cara. Mas está no papel dele, né? Claro. O empresário está no papel dele. Uhum. Agora, se voltou, vocês podem ter certeza, se ele rompeu com o futebol chinês, com o clube dele chinês e veio para o Brasil, porque tinha alguma coisa. Ele não faria isso se ele não tivesse proposta ou se a coisa não tivesse muito adiantada com um ou com outro clube. Eu acredito nisso. Os números divulgados ontem foram 10 milhões de luvas, 600 mil de salário e 3 anos de contrato. Eu não traria por esse valor. Não mesmo. Faz 34 anos, é um baita jogador, é bom jogador, mas eu acho muito caro isso. O Atlético negou, o Atlético não fez proposta. Sim. E aí eu estou com você, eu entendi que o Atlético não fez proposta. Isso não impede do Atlético ter chegado para o empresário, para o próprio Jadson, aí, você vai ficar livre, como é que é, o que vocês estão querendo, né? Ok, beleza, então tudo bem, a gente volta a entrar em contato. Isso não é proposta. Tem uma outra, uma outra informação que eu não tenho confirmação do Atlético, que, o Atlético tentou o Marlone, a coisa azedou, parece que o Marlone vai ficar lá, não sei, parece que o Rodriguinho que tem chance de sair ainda do Corinthians, o Marlone ficaria lá, e aí, aquela tal dívida do Corinthians com o Atlético, aqueles valores seriam usados nessa transação. Fala, mas o que o Jadson tem com o Corinthians? Não sei, usariam aquele dinheiro. O que iriam abater no negócio do Marlone, usariam para trazer o Jadson. Eu estou dizendo o seguinte, eu recebi essa informação, mas o clube nem citou isso em momento algum. Rodriguinho tem chance de sair do Corinthians? Parece que tem alguém querendo. Acho que o futebol até do exterior. Foi convocado? Agora foi convocado. Não, é para a Europa, não é nem China nem nada. Segundo, né, dizem, tem time europeu querendo. Vocês não acham, mas ele é bom jogador. Coincidência, convocação. O que eu fico meio intrigado é o seguinte, o Panzi passou, os valores, né, foram divulgados que os supostos valores seriam esses. Mas aí eu já fico intrigado no seguinte sentido. Divulgaram os valores, né, não oficialmente, mas não o clube. Qual clube pagaria isso? Eu fico meio intrigado. Não, eu acho que não tem nenhum clube no Brasil que tem condição. Por exemplo, o Corinthians, que é o clube mais associado a ele, né, porque foi o clube que ele deixou, foi o clube onde ele jogou melhor, talvez. Talvez não, foi o clube onde ele jogou melhor. O Corinthians não está todo quebrado? Vamos parar agora, Henrique, convocado para a seleção, para o jogo do dia 25. Prazer recebê-lo aqui nos Donos da Bola. Rapidamente, Henrique, parabéns. Que prazer tê-lo aqui. Boa sorte no jogo do dia 25. Abraço a todos, obrigado por ter lembrado da gente, ligado. Estou muito feliz, muito gratificante pelo reconhecimento do trabalho. Então, obrigado aí pela torcida. Se Deus quiser, vai ter a de muitas. Eu já contei uma história aqui, Henrique, vou repetir em rápidas palavras. Porque quando você estreou pelo Cruzeiro, acho que efetivamente era a estreia no jogo contra o São Lourenço, lá em Patinga, estávamos lá pela Rádio Minas, Afonso Alberto, pai dessa figura que está aqui ao meu lado, que é Eduardo Panzi, o Afonso disse, esse cara arrebentou. E nesse jogo, nessa transmissão, colegas das emissoras de rádio da Argentina vieram na nossa cabine e perguntaram, mas quem é esse cara, papai? E perguntaram sobre você. Anos depois, você enfim chega à seleção. Parabéns, boa sorte no jogo do dia 25. Obrigado. É bom, né, a gente... esse reconhecimento do nosso trabalho. Claro que a gente, quando chega a esse patamar, nunca a gente chega sozinho. Tem muitas pessoas envolvidas nisso, né? Principalmente o Cruzeiro, que onde me deu a oportunidade, me deu
confiança para desenvolver o meu trabalho. Mano Menezes, que com a chegada meu futebol cresceu. Então, estou feliz, grato, espero que corresponda a esse jogo. Obrigadão, Henrique. Obrigado.